sobre esse dom maravilhoso que Deus disponibilizou para a gente. Vale a pena viver. Glória a Deus. Coloca no mão do teu coração, que ministra para você. Quem sabe você está precisando disso. E fala para você mesmo, vale a pena viver. Aleluia. Fala com a autoridade do Espírito sobre a tua vida. Diga, vale a pena viver. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifica a Ele. Aplauda a Ele, queridos, porque o Senhor é vida. E vida em nós. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Esse texto nós vamos meditar e vamos conversar sobre um assunto muito importante. Hoje é uma palavra, creio que Deus me usa em vários dons, mas hoje é uma palavra talvez até mesmo informativa para nós, como igreja. A mesma palavra que eu trouxe de manhã, vou estar falando agora. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus, amados. Jesus é vida. Amém? A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós que estamos aqui nessa noite temos o privilégio de entender que a vida é um presente dado por Deus. A vida é um presente dado por Deus. Eu e você temos sobre nós o fôlego de vida. Glória a Deus. O Senhor, ao criar o homem, não apenas criou uma massa humana, não apenas criou o corpo, mas Ele criou vida. Ele soprou o Espírito dele sobre nós. Glória a Deus por isso. O fôlego de vida. Eu estou vivo, você está vivo. Há motivos para celebrar a vida de Deus em nós. Celebrar que a gente existe, celebrar que estamos nessa terra. Por mais difíceis que tenham sido esses dias, por mais difícil que tenham sido as circunstâncias, glória a Deus que há vida sobre você. E esse é um tema muito interessante para nós pensarmos. Começa pela reflexão, que a palavra de Deus não é apenas para tocar o teu coração, mas para mexer dentro de você também, para você pensar. Porque setembro é amarelo. Quem é que já ouviu falar que setembro também é um setembro amarelo? E esse é o mês onde está sendo falado bastante, às vezes veiculado na televisão, nas mídias sociais. Setembro é um mês de valorização da vida. Amém, amados? Tudo está falando sobre isso, há muitas reportagens sobre isso. Mas em primeiro lugar, como um mês de prevenção, a um mal que tem tomado conta da nossa geração, a um mal que tem tomado conta dos jovens, adultos também, que é o suicídio. E esse é um tema muito importante, irmãos. E como igreja, nós também temos que falar sobre isso. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Nós também temos que lembrar que a vida é um dom de Deus. Nós também temos que lembrar que Deus quer que nós venhamos ajudar outras pessoas para que possam valorizar a vida que elas têm. Quem quer ser um canal de Deus para esses tempos? Dá um glória a Deus. Levanta as tuas mãos ao céu mais alto que você puder, em nome de Jesus. Aleluia! Você é um portador da esperança. Dá um glória a Deus por isso. Você conhece a mensagem da vida sobre você. Dá um glória a Deus por isso. E Deus não quer que nós venhamos ficar calados. Deus não quer que nós venhamos ficar apenas ouvindo, tanta informação a respeito desse assunto. Mas saber que nós também temos algo a dar. Saber que nós como igreja, não apenas a igreja, o espaço aberto, o local aberto, onde alguém pode buscar um conselho com o pastor, onde alguém pode buscar um conselho com a pastora, mas você sendo igreja, amém? Você sendo igreja no teu local de trabalho, você sendo igreja nas pessoas ao teu redor, quando você percebe, quando você enxerga sinais em pessoas que você convive, que essas pessoas estão às vezes desvalorizando a sua vida. E o que nós como igreja temos que fazer? Pastor, nós temos que orar.
Claro, tudo começa com a nossa oração. Mas Deus nos chama também a encorajar essas pessoas em nome de Jesus. Quem quer receber dessa palavra nessa noite, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas para conversar sobre isso, irmãos, eu me propus a dar uma pesquisada sobre esse assunto, porque é um assunto muito sério mesmo. E eu dou muito valor àquelas pessoas que atuam profissionalmente para ajudar outras pessoas. Amém? Né? Os psicólogos, terapeutas, são pessoas também usadas por Deus. Glória a Deus por isso. Né? São pessoas usadas por Deus. O nosso cérebro, irmãos, ele é uma máquina, ainda que o homem nem desvendou direito. Ele é muito complexo. Deus usa profissionais nesta área. Mas Deus também usa nós, que somos pastores, você que ama outras pessoas, você que quer cuidar de outras pessoas, glória a Deus por isso. Talvez não tenhamos toda essa formação acadêmica, mas o amor que temos pelas pessoas, o amor que temos por aqueles que nós queremos ver bem. Quem quer ver as pessoas bem em nome de Jesus? Nos incentiva e nos encoraja a valorizar a vida, por mais difíceis que sejam os dias. Então, como eu falei, o Setembro Amarelo, ele é uma data que gera essa reflexão, né? Uma consciência, a prevenção a esse mal que é o suicídio. E temos que falar sobre isso na igreja também, do altar, no púlpito. Porque o mundo que vivemos, irmão, é um sistema falido. Né? O mundo que a gente vive é um sistema falido. E por causa de tanta coisa, de tanta pressão, por causa do próprio inimigo, irmãos, que tomou conta desse mundo. Sabia disso? E a palavra diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é o dono desse sistema. Então ele tem os valores dele. Isso tem entrado na mente de pessoas. Isso tem entrado no coração de pessoas. E nós temos que entender que também é uma guerra espiritual. Amém? É uma guerra espiritual. É espiritual, como eu falei também, é terapêutico. São tantas frentes que nós temos que batalhar. E que Deus use a igreja do Senhor nesses dias, em nome de Jesus, amém? Deus use eu e você. E os números, irmãos, são assustadores. Preste atenção aqui, que eu vou falar. Talvez você, pastor, o que é hoje? Vim para ouvir uma outra coisa, mas Deus te trouxe aqui, quem sabe, para você, em primeiro lugar, valorizar a tua vida. Amém? Em segundo lugar, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Né? Eu e você ouvimos de casos como esse, né? Não são mais casos isolados, a gente ouve histórias trágicas de famílias que alguém decidiu tirar a própria vida. Quem sabe, não conheço muitos aqui, mas quem sabe alguém da tua família, você, pessoas próximas. E era uma coisa que a gente não ouvia tanto, é ou não é? É uma coisa que às vezes a gente não percebia tanto. E por mais que o mundo ele caminhe numa evolução, por mais que o mundo caminhe numa melhora financeira, às vezes para as pessoas ainda estão vazias. Amém? As pessoas ainda estão com vontade de desistir, as pessoas ainda estão com vontade de largar tudo de mão, de jogar a toalha, de desistir do dom da vida. É muito sério esse assunto, irmãos. É muito sério. Os números são assustadores. Presta atenção. A cada 40 segundos, no mundo inteiro, uma pessoa desiste da vida. Olha só, a cada 40 segundos. A cada 3 segundos, no mundo inteiro, uma pessoa até tenta fazer algo contra a própria vida. Os jovens são extremamente influenciados sobre isso. Ontem eu falava com os nossos jovens aqui, queridos, sobre a vontade de Deus. Estava muito boa a nossa conversa aqui. E hoje, né, os mais velhos aqui, sabe que vivemos uma época passada, onde às vezes a gente tinha poucas escolhas a fazer, né? Profissionalmente, às vezes a pessoa ia trabalhar numa área, ela ia trabalhar a vida inteira naquilo. É assim ou não é? E ela ia viver a vida inteira dela daquilo. Hoje não. Hoje são tantas opções. Hoje às vezes são tantas decisões, são tantas escolhas que devem ser feitas. Às vezes em vez da coisa se tornar, a pessoa se sentir mais livre para decidir, pelo contrário, ela se sente mais aprisionada. Por tanta coisa que tem que escolher. Por tantas decisões que tem que tomar, por tantas coisas que tem que decidir.
E os jovens estão sendo extremamente afetados por isso. Na sua mente, né? Às vezes, por mais pessoas ao redor que elas têm, eles se sentem sozinhos. E a cada 4 jovens, um pelo menos, já pensou em tirar a própria vida. Então, amados, o assunto é muito sério. O estado que a gente vive, o Rio Grande do Sul, né, dentro das pesquisas que eu fiz, ele é um dos estados onde maior número de suicídios acontece. E olha que nós somos um estado, se a gente comparar com outros estados do Brasil, que tem mais, muitas vezes, menos condições. Somos um estado, muitas vezes, que a gente chama de desenvolvido, não é? Às vezes de pessoas mais desenvolvidas. E isso, querido, é uma coisa que não encontra classe social. Isso é uma coisa que não encontra credo religioso, muitas vezes. Isso está afetando uma geração. Isso está afetando o nosso mundo. E nós temos que lembrar, Jesus é vida. Aleluias. Jesus é vida. Como eu falei aqui, glória a Deus por aquelas pessoas que têm trabalhado nesta área. Né? São profissionais que dedicam a sua vida, né, a cuidar dos outros, a cuidar dessa saúde mental que é tão importante nos dias de hoje, irmãos. Amém? Isso não é uma conversa que a gente pode esquecer na igreja. Deus quer que você seja uma pessoa bem equilibrada em todas as áreas. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Isso é muito importante. Então, se você, essa mensagem está gravando, né? Se você está, quem sabe, passando por isso, procure ajuda. Amém? Procure ajuda. Ficar sozinho não é uma opção. Ajuda pessoas que querem ajudar você. Aconselhe outras pessoas a buscar ajudas. Né? Nessa questão, tem um número de telefone chamado 188. Né? Quem sabe você conhece alguém que está passando por isso. Se a pessoa ligar para esse número, tem alguém 24 horas para conversar com ela. Olha que interessante, né? Para ajudar, para conversar, a ligação é gratuita. Então, no meio de tudo isso, irmãos, a igreja também está inserida. Você entende o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Jesus falou para os seus discípulos: eu não vou tirar vocês desse mundo. Vocês vão ficar aí nesse mundo. Tão difícil muitas vezes. Com tudo isso que eu estou falando, com esse cenário. Mas é nesse mundo que a igreja vai fazer a diferença. Aleluia, quem está disposto a isso em nome de Jesus? E por que as pessoas pensam nisso? Né? Porque começam a pensar. Ah, mas é frescura. Tem muita gente que pensa assim, está errado pensar desse jeito. Ah, mas é birra. Ah, mas é uma fase, a gente tem que cuidar nós aqui. Eu, né, sou pai hoje de uma criancinha muito pequena, outros têm pais de adolescentes, você mais velhos. Mas é tão importante a gente cuidar daqueles que nós amamos, amém? E cuidar não é só botar comida na mesa. Cuidar não é só dar roupa bonita. Não, cuidar é cuidar dos pensamentos. Amém? Cuidar é ensinar, cuidar é proteger, cuidar é guardar. Cuidar é conversar. Cuidar é estar próximo. Cuidar é saber o que nossos filhos estão passando. Cuidar é saber o que nossos filhos estão sentindo. O casal da mesma maneira. Amém? Um cuidar do outro. Da qualidade de pensamento que um do outro está tendo. Isso é tão importante, querido, se nós queremos ser família bendita do Senhor. Quem quer ser família bendita do Senhor aqui? Não é simplesmente você levantar as suas mãos, não é simplesmente alguém colocar a mão na sua cabeça, é você ter atitudes. Glória a Deus por isso. Você ter atitudes que vai poder dizer que a tua família é uma família bendita do Senhor. Então nós temos que sempre analisar por que uma pessoa decide por isso. Eu acho que isso é muito importante em qualquer situação a gente pensar por que a pessoa está passando por isso, está pensando nisso. Né? Dentro desses estudos, como eu falei, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou nada disso, mas gosto muito desse assunto. Amém? Existem 3 Ds que se chamam. O que a pessoa procura por isso? Por essa última decisão na vida. Os 3 Ds. O primeiro é desespero. O segundo é desamparo. E o terceiro é desesperança. Você está entendendo, irmãos? O desespero é aquela situação onde você não acha alternativa nenhuma. Então o desespero faz a pessoa tomar atitudes
O desespero faz a pessoa tomar atitudes drásticas como essa. O desamparo é a pessoa se sentir sozinha. Sentir como mesmo que ela esteja talvez rodeada de pessoas, ainda assim ela se sente sozinha. A desesperança é que ela não vê futuro. Então, se a gente lidar com essas três coisas e pedir a Deus nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria para mostrar às pessoas que Deus não quer que essa pessoa viva uma vida em desespero, mas pelo contrário, quer que ela viva uma vida abundante. Glória a Deus por isso. Senhor, nos ajuda, Pai, como igreja, a mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas. Elas têm Deus, elas têm o Espírito Santo, mas elas também têm cada um de nós para ajudar. Senhor, nos mostrar para estas pessoas que existe uma esperança. Aleluia! Você consegue entender? Nós raciocinarmos, nós pensarmos a respeito desse assunto. E Jesus quer fazer isso, irmão. A igreja é um lugar de cura. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. A igreja é aquela hospedaria. Você conhece a história do bom samaritano? É uma história linda contada por Jesus, uma parábola linda contada por Jesus. Aonde um homem foi assaltado e caiu no meio da estrada. Aquele homem foi ferido, aquele homem foi machucado. E diz a palavra que passou naquela estrada um religioso. O religioso estava muito ocupado, porque ele tinha que fazer seus rituais religiosos, ele tinha que fazer as suas obrigações, ele não tinha tempo para aquela pessoa ferida. Passou o levita, o adorador. Mas eu não tenho tempo para essa pessoa, meu objetivo não é cuidar, o meu objetivo é só adorar. Mas passou um samaritano. O samaritano, queridos, ele não tinha relacionamento com o judeu. A lei não permitia isso. Mas aquele homem quebrou a lei, porque a compaixão quebra o jugo. Glória a Deus por isso, irmãos. A compaixão não enxerga a classe social, a compaixão não enxerga credo religioso. A compaixão é o que o Senhor quer de nós. O Senhor é amor, aleluias. Esse amor que transborda na vida daquele homem, transbordou. E diz a palavra que aquele samaritano, ele pegou aquele homem ferido, sujo, machucado, prestes a morrer. Colocou aquele homem nos seus ombros, levou ele até um lugar chamado hospedaria. Naquele lugar, aquele homem foi tratado. Esse homem, o bom samaritano, chegou lá para o dono da hospedaria e disse: olha só, eu estou trazendo esta pessoa, eu não conhecia ela, eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu estou trazendo ela, cuide bem dela, eu estou pagando todas as despesas. Eu não sei o que esta pessoa passou, eu não sei o que ela está passando, mas eu estou dizendo, eu me importo, porque eu sei que a hospedaria, este lugar é um lugar de cura. Queridos, eu quero falar agora para mim e para você em nome de Jesus. Deus tem chamado cada um de nós, Deus tem chamado a igreja do Senhor nesses dias, não apenas para estar reunida no templo, não apenas para estar com as mãos levantadas adorando ao Senhor, mas para pegar as pessoas no ombro e poder trazer a hospedaria, poder trazer a um lugar de cura, poder trazer a um lugar de transformação, poder trazer em um ambiente onde aquela pessoa, as feridas dela serão tratadas, as feridas dela serão curadas. Eu e você temos esse papel, esse é o papel da igreja do Senhor para esses dias. Levanta a mão se você crê nisso em nome de Jesus, aplaude e glorifica aquele que vive. Amém, amados? Jesus é a nossa fonte de vida. Aleluia! João 7,38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Algo bom vai acontecer dentro de você. Em primeiro lugar, meu irmão, você que está aqui, se você quer ser essa pessoa que ajuda o outro, você quer ser essa pessoa que libera a cura na vida de outro, em primeiro lugar, se alegre com a tua vida, se alegre com a vida que Jesus tem dado a você, se alegre em poder conhecer Jesus. Aleluia! Quando o nome de Jesus é falado, vida entra em você. Quando o nome de Jesus é pronunciado, quando as Escrituras saltam aos teus olhos, quando você adora o Senhor, por mais que as circunstâncias tentem te amoldar, por mais que as circunstâncias tentem te pressionar, o teu interior flui rios de águas vivas. Deixa fluir isso dentro de você, irmãos. Seja como aquele homem daquela também parábola que Jesus contou, que encontrou a pérola preciosa e diz que ele decidiu, depois que eu encontrei isso, aleluia, eu tenho tudo na minha vida.
Glória a Deus por isso, amados. Possamos enxergar em Deus tudo. Sabe? Isso é um sintoma de alegria no Senhor. A palavra fala: a alegria do Senhor é a nossa força. A nome de Jesus. Possamos mostrar a estas pessoas, que podemos mostrar que existe esperança. Glória a Deus, irmãos. Não apenas esperança somente aqui nessa terra. Ah, meu irmão, nessa terra a gente vai passar decepção. Nessa terra a gente vai passar ingratidão, irmão. Você esteja preparado a isso. Nessa terra você vai passar circunstâncias difíceis, mas permaneça firme, porque a nossa esperança, temos esperança aqui, mas também temos esperança futura no Senhor. Aleluia. Encontra satisfação em Senhor Jesus. Quanto mais satisfeito neles, em Jesus, mais o Senhor é glorificado. Diga comigo: quanto mais satisfeito no Senhor, mais Ele é glorificado. Amém, irmãos? Quanto mais prazer você encontra em buscar o Senhor, mais vida começa a fluir em você. Por isso, deixa Deus usar você, deixa Deus tratar você, né? Você, quem sabe, prestando essa mensagem, né? Reconheça Jesus como uma fonte poderosa de vida sobre você. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Aleluia! Sem Ele não somos nada. E também, queridos, possamos ajudar outras pessoas. Glória a Deus por isso, irmãos. O segredo da vida também é abençoar outras pessoas. Você sabia disso, irmãos? A pessoa que vive só para si, a pessoa que vive só para ela, só pensando nela, ela não encontrou o segredo da vida. Ela não entendeu que Deus nos usa para abençoar outras pessoas. Amém? Aquele samaritano não precisava fazer nada, mas ele sabia o segredo da vida. O segredo da vida é abençoar outras pessoas. Aleluia, irmão. Ofereça-se para ajudar alguém. A gente está falando desse tema, né? Tão importante. Seja ouvido para alguém. Às vezes as pessoas, o que elas querem mais é que alguém ouça elas. A gente é muito bom às vezes em falar. Em dar uma resposta pronta. Em falar o que temos que fazer. Mas muitas vezes as pessoas, elas querem ser ouvidas. Amém, irmãos? É verdade ou não é? Querem ser ouvidas. Apresente a vida dessas pessoas em oração. Fala para elas: olha, eu estou orando por você. A pessoa não acredita em oração, não importa, ela não pode fazer nada contra a tua oração. Glória a Deus por isso. Diz: olha, eu estou orando por a tua vida. Se importa com essas pessoas. Nós, como igreja, temos esse papel, irmão. Nosso papel de igreja é prevenção. Amém? Nosso papel de igreja é prevenção contra esse mal que toma a nossa sociedade, que afeta famílias, que traz vergonha. Porque o papel do inimigo é esse. Nós lemos na palavra, amém? Não fugimos da palavra, que o inimigo quer envergonhar uma família, quer envergonhar o reino de Deus. E nós, como igreja, temos um papel. Nós somos portadores de vida. Eu tenho vida em mim, você tem vida em você, e essa vida vai transbordar em outras pessoas. Amém? Temos esse papel, não somente com aqueles amigos, mas é óbvio, com a nossa família, com os nossos filhos, o esposo, com a esposa, auxiliar. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Possamos ajudar. Ah, mas isso, muitas pessoas dizem: ah, isso não acontece com quem é crente. Ah, isso não acontece. Não, irmão, isso acontece. Não é? A depressão, a angústia, não é simplesmente dizer falta de Deus, não é só isso. Mas são pessoas que estão alertando alguma coisa. São pessoas que estão alertando algo na vida delas. E se você, quem sabe, em nome de Jesus, tem entendido, está sendo uma pessoa resolvida na presença de Deus, não guarde para você aquilo que você crê. Não guarde para você aquilo que está em você. Deus chamou você nesses dias. Deus chamou você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Para ser um farol de esperança para outras pessoas. Eu sou um testemunho de vida. Quem pode dizer isso? Levanta as tuas mãos ao céu. Que bom que você está em pé nesse dia, irmão.
Quantos não conseguiram chegar ao dia chamado hoje? Quantos não conseguiram chegar ao dia chamado hoje? Mas se Deus levantou você, se Deus quer usar você, seja você da tua idade, seja você da sabedoria que você tem, mas se você tem esse espírito de vida em você, se o rio de água viva está em você, deixa esse rio fluir, deixa esse rio encontrar outras pessoas. E não tenha medo de trazer essas pessoas até a hospedaria. Não tenha medo de trazer essas pessoas. Precisamos disso, amém, irmãos? Amigos, parceiros de oração. Vem para o culto de terça, a gente vai falar aqui sobre a importância de parceiros de oração. Irmãos que incentivem, que encorajem, aleluia! Em nome de Jesus. Então, amados, sejamos a igreja que Deus quer, amém? Como a gente está falando nesse mês, sinceramente eu não sei por que eu falei nesse assunto, mas eu creio que Deus tem um porquê, amém? É um mês que muitas pessoas estão falando, e a igreja ela não está a par do mundo, ela não está, ela tem que entender como essa geração está vivendo. Em nome de Jesus, Deus me use, Deus use a tua vida para ser uma fonte de esperança, aleluia, para ser uma fonte de vida, você jovem para os teus colegas, você para os teus vizinhos. Pastor, mas eu tenho tanta luta, eu tenho tanta batalha, eu tenho tanta circunstância difícil. Eu não estou falando disso que você tem ou que você não tem. O mais importante você tem Jesus, você tem uma mensagem para anunciar, você tem uma mensagem para falar, e essa mensagem ela não mudou, Jesus continua sendo o caminho, Jesus continua sendo a verdade, Jesus continua sendo a vida, e esta vida está em você. Levanta as tuas mãos direitas ao céu, irmão, dá um glória a Deus, dá um aleluia nessa noite. Oh Espírito Santo, mesmo assentado, fala com Ele. Mesmo assentado, fala com Ele nesta hora. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.